Boa noite, galera esperta, canal Educação. Tudo em paz por aqui, meu povo? Segundão. Olha que maravilha, tio Matos e toda a nossa equipe, nossa querida Yara, desejando para vocês o melhor da vida, o melhor da arte, o melhor do momento, essa conexão com a educação, galera. Todos vocês, aquele abraço no coração, tá bom? Desejando aí muita conexão para vocês, muito conhecimento, tá? Galera esperta, a gente vai passear um pouquinho aí na história da fotografia, com um olhar aqui pelas lentes brasileiras, né? Um pouquinho da história da fotografia aqui no Brasil e tendo aí uma visão geral, uma visão ampla desse ato fotográfico, dessa forma de captar o momento. Lembrando que antigamente os pintores eram os responsáveis por essas imagens. Com o surgimento da máquina fotográfica, o realismo, a pintura realista, alguns até questionavam, né? Esse estilo ainda permanece depois da fotografia, já que o realismo tende a mostrar com minúcias a realidade, e o tradicional vai dizer que permanece sim, há uma diferença gritante entre uma pintura e uma fotografia, ok? O fato é que ambos trazem essa captura do momento, né? Esse enquadramento de uma situação. E é algo altamente contemporâneo, né, galera? Todos nós temos aí uma máquina fotográfica, um celular. Às vezes ele tem aí 3 a 4 câmeras, né? Dependendo da marca do celular, lentes, né? Enfim, é esse o nosso passeio hoje sobre a história da fotografia aqui pelo Brasil. Beleza, galera? Então vamos chegar aqui para o material que tem muita coisa boa para a gente estar juntos. Galera de Canavieira, Oeiras, show de bola, galera do YouTube também, marcando presença. Vamos conversar, meu povo, vamos interagir, tá? Olha aí, nosso roteiro de aula é justamente dando esse entendimento aí, essa compreensão dos signos da linguagem visual, tá bom? Com um olhar fotográfico, né? Ao final a gente estará fazendo aí algumas questõezinhas para finalizar a aula, ok? Então, galera, olha aí, eu coloquei esta imagem inicial para a gente perceber, né, que o homem teve que inventar aí vários mecanismos para poder capturar a imagem. E aí uma câmera escura gigante, onde o artista pega aquele momento lá invertido, né, literalmente de cabeça para baixo, e vai fazer a pintura utilizando uma técnica. Então, a captura de imagem ela tem diferentes técnicas. Tá? A cada contexto, a cada época, a gente vai ver uma técnica diferente. Beleza? Aqui no Brasil, logicamente que nós adotamos um estilo europeu, né? Nas artes, de uma forma geral, vão influenciar o mundo inteiro. A Europa influencia o mundo inteiro e não vai ser diferente aqui no Brasil. Mas eu trouxe essa referência de uma câmera escura, tá? Com um artista dentro, uma super câmera escura, né? Onde o artista trazia por meio da física óptica, né? Os raios que se invertem ao passar por um orifício pequeno, trazendo aí uma técnica inicial, tá bom? Para a gente ter essa relação física, né? De contexto físico. Olha, a história da fotografia estuda as imagens produzidas a partir da exposição de material fotossensível. Também estão incluídas as que foram captadas pelas lentes das modernas máquinas fotográficas digital. Então, galera, o papel fotográfico, ele é inspirado no nosso olho. Lá na nossa retina, quem lembra aí do nosso olho, né? Na retina, lá nós temos os cones e bastonetes, galera. Tá? Imagine aqui o nosso globo ocular, a pupilazinha no meio, né? E isso tem um porquê que o nosso olho é brancão e dentro é preto, para absorver luz no preto, ó, e refletir no branco, tá? A luz que não é necessária, o olho reflete pelo branco. E aqui nessa parte de trás, na famosa retina, nós vamos ter umas células chamadas de cones e bastonetes. Essas células são fotossensíveis. E no século XVIII para o século XIX, sobretudo no século XIX, nós vamos ter estudos mais aprofundados, né, dessa retina, da questão óptica. E aí vai surgir o papel fotográfico, literalmente.
um papel sensível inspirado nas células da nossa retina. Olha que interessante, né? Olha, igualmente se ocupa em entender os diferentes aparelhos que possibilitaram reter a imagem e imprimi-la num papel de vidro, perdão, numa placa de vidro, metal, gelatina ou papel. Então a história da fotografia também tem suas máquinas, né? Seus aparelhos, as suas técnicas. A origem etimológica de fotografia vem do grego, olha aí galera, gravar com luz. Na Grécia, para vocês terem uma ideia, assim como no Egito também, as narrativas no teatro de sombra eram uma grande realidade, né? Aquelas projeções, a luz gerando uma sombra. Isso veja que desde a antiguidade que eles utilizam essa maravilha e nós depois vamos aí aprimorando, aprofundando esses conhecimentos, né? Hoje existe todo um estudo óptico. A física óptica é algo impressionante. Olha aí, a origem da fotografia. As primeiras experiências fotográficas de químicos e alquimistas datam de cerca de 350 a.C. Foi em meados do século X que o árabe Alquem Bassora percebeu a natureza das imagens que se projetavam no interior de sua tenda transpassada pela luz. Então, veja lá quando a gente busca também o mito, né? O mito das cavernas, aquela história de uma imagem invertida, né? Que gerava sensações em que estava preso nas cavernas. Tá? Isso é bem antigo, essa pesquisa no campo da luz. Né? Em 1525, já se dominava a técnica de escurecimento dos sais de prata. No ano de 1604, o químico italiano Angelo Sala já sabia que alguns compostos de pratas oxidavam quando expostos à luz do sol. Então, galera, é interessante a gente perceber essa relação até mesmo nos produtos do dia a dia, né? Colorantes de cabelo, limpa alumínio, etc, etc. Você vê que tem uns tipos de materiais, quando exposto ao sol, eles reagem. E a prata, sem sombra de dúvida, já foi percebida aí, tá? No século XVI, né? Por sua vez, o farmacêutico sueco Carl Wilhelm Scheele viria a corroborar esta descoberta em 1777, ao demonstrar o enegrecimento de sais exposto à exposição da luz. Então, é interessante a gente ter aqui, galera, essa ideia química. Tá? Os sais de prata, o material, né, que está aí literalmente entre os pioneiros da fotografia, a prata. Ok? Depois a gente vai ver alguns experimentos em torno disso, caseiros, né, que dá para a gente fazer de uma forma maravilhosa. Ok? Evolução da fotografia. Muitos foram os pioneiros que pesquisaram como fixar uma imagem no papel. Tirar uma foto, fazer um retrato, tornou-se moda entre as classes sociais do século XIX. Hoje é algo muito complexo, né? A fotografia, a fotomontagem, os filtros, aplicativos de alteração da imagem são diversos, né? Hoje é quase até complexo a gente ver se a foto foi alterada ou não, porque a gente usa muitos filtros, muito aplicativo para melhorar a qualidade. Mas olha aí, uma das primeiras fotografias do francês Joseph Nissen, que estudava as propriedades do cloreto de prata sobre o papel desde 1817, tá? E aí no verão de 1826 ele conseguiu esse registro fotográfico usando aí o sais de prata. Beleza, galera? Então, há uma pesquisa nesse campo. Lembre-se que na Segunda Guerra Mundial, a fotografia, as lentes, né, teleobjetivas estarão em evidência. Depois isso vai chegar para a gente. Então, todo esse conhecimento, ele prioritariamente, digamos assim, ele serve aos contextos mais amplos, né? Por exemplo, o que é que eu quero dizer com isso? Enquanto a gente tira fotografias em que dando um zoom de tantos metros, a NASA tem equipamentos que varam o espaço, né? Então, as lentes hoje que existem, elas são surreais, a gente não tem ideia.
a microscopia, né? E a macroscopia, os movimentos celestiais que são observados aqui da Terra e dos satélites que são lançados aí. Então veja que chega para nós uma parcela muito pequena de todo esse conhecimento. Beleza, galera? Entenderam essa relação? As lentes hoje são algo bem interessante. Há todo um estudo óptico em cima disso, né? Beleza? Mas o princípio tá aí, ó, século XIX, tá, galera? Então, aqui no Brasil, olha aí, a imagem do atual Paço Imperial, feito por Louis Comte. Em 1840, é uma das primeiras fotografias realizadas no Brasil. Então, galera, o que acontece? A fotografia, antigamente, você tinha que ter esse papel sensível, né, sobretudo com nitrato de prata, e você precisava simplesmente de uma câmara escura e um pequeno orifício. É a técnica pinhole, né, pinhole, onde você, com esse pequeno orifício, você mirava para o local onde você queria registrar, abria o orifício, a luz entrava em alguns minutos, segundos, né? Depois você fechava, porque senão o papel queimava como inteiro. Então é algo bem delicado, bem simples, aí tem todo um processo de revelação da foto, né? Enfim. Ok? Então vamos passear aí, ó. Aqui no Brasil, ao mesmo tempo que Louis Daguerre realiza seus experimentos, outro francês radicado em Campinas, São Paulo, busca fixar as imagens numa superfície. E é o nosso querido Antônio Hércules Florence, galera. Tá? Esse viajante, ele chegou aqui na fragata francesa Mère Teresa. Tá? E ele é um grande pintor também. Pintou grupos étnicos aqui no Brasil, mas ele vem trazendo essa proposta científica, essa expedição científica. E aqui no Brasil eles representavam esses grupos indígenas, grupos étnicos, enfim. Tá? Interessante que ele era pintor, mas com a chegada da fotografia, ele era um pintor ligado às tendências neoclássicas, né? Pinturas muito próximas à realidade. Então ele vai migrar para a fotografia, beleza? Olha, ó, graças às pesquisas do historiador Boris Kossoy, sabemos que Florence utilizou inclusive a palavra fotografia em 1832, bem antes que muitos dos seus colegas europeus. Desta maneira, vemos que a fotografia não foi uma invenção isolada, como eu estava falando para vocês, ó, mas fruto de várias pesquisas, tá? Várias pesquisas. Interessante a gente analisar também a proliferação do ato fotográfico, do registro. Às vezes é impressionante o revés, né? Por exemplo, tem um acidente de automóvel, as pessoas antes de ligar para o SAMU pegam logo o celular para filmar, para tirar uma foto, né? Tá tendo uma confusão, as pessoas ao invés de se afastarem e ligar para a polícia, sei lá, alguma coisa, vão filmar aquela confusão e posta imediatamente, galera, muito cuidado. Muito cuidado, né? Às vezes há um julgamento muito fácil, né? Pelo celular a gente compartilhar qualquer coisa. Faz aquela história, né? Fazer ao próximo aquilo que queira para si. Será que gostaria você que compartilhasse aqueles seus momentos? Então a gente tem que ter uma atenção nos dias de hoje, beleza? Por causa desse frenético, desse complexo. Hoje parece que o mundo está acabando, né? E aí todo mundo compartilhando, sobretudo, muitas cenas de violência, de crime. A gente tem que estar esperto com isso, tá bom? Então, há um estudo nisso aqui, galera, bem complexo, né? Há um estudo, vários pesquisadores, a ciência, e hoje nós temos uma parcela desse conhecimento. Hoje é interessante que existem vários acessórios para você colocar o seu celular, né? Existem até lentes aí que geram microscopia no próprio celular. Isso é interessante, né? Olha aí, curiosidades sobre a fotografia. Considerado o maior colecionador de fotografia do século XIX, Dom Pedro II não teve tempo de levar sua preciosa coleção para o exílio. Meses mais tarde,
doou o seu acervo de mais de 25 mil imagens à Biblioteca Nacional, com uma condição, que o conjunto levasse o nome da Imperatriz Teresa Cristina. O dia da fotografia é celebrado em 19 de agosto, quando o francês Louis Daguerre apresenta seu evento na Academia de Ciências da França, em 1839. No mesmo ano, o Estado francês declara o daguerreótipo como um bem de domínio público. A primeira máquina fotográfica, galera, é chamada daguerreótipo. E é aquela que a gente vê nos desenhos, nos filminhos. Uma pessoa entra debaixo daquele tecido preto, né? Enfim, demora um certo tempo para registrar a foto, justamente porque você tinha que esperar a imagem entrar pelo orifício da câmera escura e queimar o papel. Então tinha um certo tempo. Hoje é instantâneo, né? Clicou, tem um disparador de imagem, você clica uma vez, ele tira 10 fotos, né? Time-lapse, etc. Hoje nós temos um avanço em torno disso, mas o princípio, olha aí, ó, sobretudo com esse ar europeu, né? Beleza, galera esperta? Olha aí, ó, as curiosidades sobre a fotografia, né? Entre tantos debates acalorados que buscaram definir quem foi o criador da máquina fotográfica, descobriu-se que, ao longe da influência europeia, habitava um aventureiro francês, olha aí, nos confins do Novo Mundo, na cidade de Campinas, o Hércules Florence. Como a gente falou, né? Esse cara aqui, ele teve uma importância fundamental no Brasil, sobretudo a referência histórica, os grupos étnicos que aqui viviam. Ele que ia na mata fazer pintura de índio, de fauna, flora. Tá? Todas as imagens que nós temos do Brasil, período colônia, a gente vai ter o Jean-Baptiste Debré, Hércules Florence e o Nicolas Taunay, artistas que representavam o Brasil. Todos europeus, todos franceses. Apaixonado pelo Brasil e esquecidos pelos europeus, Florence chegou em 1824 no Rio de Janeiro por meio de uma expedição, a qual ele abdicou para explorar o país do Novo Mundo. É o que a gente falou. Ele veio na fragata Mary Teresa, tá? No século XIX. Após uma longa expedição pelo interior do país, registrando com relatos documentais, as ilustrações, a fascinação teria o seu revés. Olha aí, o inventor sentia-se exilado em um mundo onde a prioridade social era voltada exclusivamente para o mercantilismo, pouco importando se havia intelectuais dedicados ao registro e criação. Castigado pela ambivalência do amor que sentia pelo país tropical, Florence desabafou em seu diário a frustração em tentar mostrar sua criação e ser ignorado. Então o cara foi literalmente usado, né? Veio para o Brasil com uma missão, do meio para o fim, sentiu-se que foi exilado, né? A um país que com as intenções era vir para cá para explorar o Brasil. Depois que os portugueses chegaram, aí chega a gente de tudo quanto é lado, né? Tanto é que o próprio São Paulo, a grande São Paulo, ela vai surgir para as mãos estrangeiras. Ok, galera? Tranquilidade? Olha aí o Hércules Florence, uma pintura de Oscar Pereira da Silva. Oscar Pereira da Silva é pintor neoclássico brasileiro, pintor que estudou técnicas acadêmicas, beleza? Muito top, né? Parece uma foto. Olha aí, o claro e escuro, dando uma ênfase ao volume da obra. A obra parece em alto relevo, né? Essa é a técnica do claro e escuro. Veja que em torno dele, do Hércules Florence, está tudo escuro. Essa luz que incide no personagem dá esse tom de volumoso, né? Muito top, galera. Muito show. Técnicas neoclássicas. Na técnica neoclássica, o contorno é altamente severo. Como assim, tio? Primeiro eles fazem todo o contorno depois que eles vão pintar. Olha que show. Né? Beleza, beleza, galera. Olha aí, em 1840, com a chegada de Louis Compiègne ao Brasil e com o daguerreótipo em mãos, fez a fotografia tomar a atenção da família real, exclusivamente aos olhos de Dom Pedro II. E Dom Pedro II vai ser aí
né, um grande divulgador da fotografia. E aí nós temos a ladeira do Ouvidor em São Paulo, em 1860. Observem, galera, que o registro parece muito quando a gente olha para um lugar assim bem claro, bem luminoso. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Vocês olharam assim para a janela da casa de vocês, né, quando está de tarde. Vocês estão estudando, aí fica olhando assim para a janela aberta. Aí você fecha o olho, aí continua vendo a janela ainda. Já aconteceu isso, Yara? Olha, isso é um princípio óptico que fez com que os artistas, os cientistas, pesquisassem esse fenômeno. É interessantíssimo, galera. Não pode olhar para o sol, viu? Se ficar negócio de olhar para o sol aí, quando fecha o olho, ele fica uma bola assim branca, dá até cegueira, galera. Mas é comum a gente perceber isso no dia a dia. Você olhar para um lugar bem iluminado, fechar os olhos, parece que você continua vendo ainda. Porque há uma impressão que fica lá na retina. Tá bom? Então, tá aí, ó, no decorrer das décadas, diversos fotógrafos surgiram retratando especialmente as cidades do sudeste do país, como Mark Ferrer, que registrou o Rio de Janeiro e sua extasiante natureza. Beleza, galera? Então, a gente vai ver essa primeira conexão fotográfica, tá, aqui no Brasil. Olha aí, ó, os escravos, né, pelo fotógrafo Cristiano Júnior. Olha que show, galera. Olha que imagem, né? Olha os trajes de época, tá? Veja que há uma função literalmente ligada aí à utilização também dos próprios escravos, assim como Hércules Florence se sentiu exilado, né? Forçado a trabalhos, eles acabam representando também essa parte do Brasil, né? Mais de 300 anos na escravidão, na produção da economia. Escravizaram-se índios nos primeiros anos da colonização portuguesa e, posteriormente, verificou-se que o comércio negreiro era tão ou mais lucrativo do que a transação com o açúcar, que era produzido nos engenhos, cuja mão de obra negra marcava a participação africana na política mercantilista. Então veja que os artistas, de uma forma ou de outra, eles acabam dentro de um contexto onde eles mesmos evidenciam essas práticas abusivas, né, galera? Hoje, abaixo todo o sistema escravista. Olha, interessante que isso ainda se mantém de diversas maneiras, né, galera? Outro dia eu estava assistindo uma reportagem sobre aquela cidade de Dubai, né? Olha, para manter aquele luxo lá em Dubai, todas aquelas regalias, escravizam pessoas. O cara ganha bem, mas o mesmo que serve o café às 7 horas da manhã é aquele que está na boate 10 horas, meia-noite e tal, tal. Para poder manter aquele luxo, né? Então, não estou falando mal de Dubai, pelo amor de Deus. Quem não tem vontade de conhecer uma maravilha, né, daquela, mas por trás dessas regalias que aconteceu aqui no Brasil, acontece em outras partes do mundo, isso ainda hoje existe. Infelizmente, né? Galera esperta, olha aí, Campo Largo, Regeneração, Dom São Pedro, Oeiras. Nosso querido Adailton, olha, um abraço no coração de vocês, tá, amor? Tá tudo bem por aí? Tranquilidade? Dá um feedback aí se estão entendendo a aula, se estão curtindo a aula. É um passeio aí na história da fotografia, né? Lembrando que esse contexto, ele vira documento histórico. Então, essas fotografias são altamente importantes. Tanto pela questão da origem da fotografia no Brasil, suas funções, né? Como também, literalmente, essa memória do Brasil colônia. Ok, galera? No Império do Brasil, olha aí, ó, a escravidão continua sendo a principal fonte de renda, como nos é lembrado quando vemos fotografias de colheita de café ou da mineração, onde os escravos são protagonistas. O tráfico negreiro até 1850 é um grande negócio para o capitalista brasileiro. A escravidão estava em toda parte e mesmo uma pessoa de pequenas posses possuía um escravo de ganho, que lhe trazia diariamente o sustento. Olha que interessante, né, galera? Às vezes a família ficava em casa, o escravo é quem trazia o sustento da família. Complexo, né? Muito complexo.
Deste modo, na capital do Império circulavam pelas ruas diversos tipos de trabalhadores, a maioria absoluta negra. Eram carregadores, aguadeiros, vendedores de frutas, cesteiros, barbeiros, ambulantes, quituteiros e etc, etc. Interessante que a gente ainda vê marcas na cidade, né? Pessoas vendendo coisas nas nossas portas. Já viram isso? Olha um tiozão aí cheio de cadeira na cabeça, ó. Eu lembro que tinha um lá perto de casa que ele andava numa moto. Rapaz, de coisa que ele vendia, a moto dele ficava igual um velocípede. Porque ele amarrava tantas coisas que ele vendia na porta em porta. Aí passava a tia do cheiro verde, né? A gente sempre gostava do cheiro verde da tia, tudo fresquinho. Parava ali na porta, o cheiro verde. Aí descia ali todo mundo para fazer aquela compra. Ainda hoje temos marcas. Beleza? Isso ainda é muito próximo do nosso dia a dia. Só que hoje temos os mercados, né? Locais específicos. Mas a gente ainda tem essas marcas aí no dia a dia. Beleza, galera? E descalço, ó. O tiozão, né? Também uma fotografia do Cristiano. Beleza? Utilizando o daguerreótipo, né? Veja que o daguerreótipo ele já conseguia filtrar uma imagem mais condensada. Olha aí, ó. O que muitas vezes é esquecido da escravidão, né? Os seus recursos indiretos. Ó. O comprador de escravos pagava imposto ao município referente àquela compra. O senhor que gastou o dinheiro para adquirir escravos possuía uma apólice de seguro que garantiu o investimento do seu capital. Finalmente, devemos lembrar as imagens que eram produzidas por artistas e fotógrafos e vendidas para os estrangeiros de passagem pelo Rio de Janeiro. Então, muito dessas fotos, galera, era propaganda de escravo também. Né? Escravo inteligente, escravo honesto. A maioria tinham que ter esses padrões, né, para ter esse requisito aí de venda, tá bom? Provavelmente a pessoa retratada não recebia por direito de imagem, mas seu retrato, vendido como souvenir nos trópicos, respondia à demanda do consumo exótico e enriquecia algumas pessoas. Tem um filme, galera, bem interessante. Inclusive, ele estava em evidência aí ao Django Livre, né? Onde tem uma relação com esses sistemas escravos lá nos norte-americanos, né? Que também esse sistema de escravidão ele rodou o mundo inteiro. Rodou no Egito, na Grécia, na Roma, beleza? E esse filme é muito interessante porque ele marca como é que se dava essas trocas e vendas de escravizados, né? Às vezes caminhavam quilômetros e quilômetros para serem vendidos em outras cidades, enfim. Era algo bem complexo, tá? Ok, meus amores? O fotógrafo português Cristiano Júnior aproveitou esse filão e produziu variada coleção de costumes e tipos de pretos, coisa muito própria para quem se retira para a Europa. A coleção era composta de 77 fotografias, tamanho de cartazes de visita, né? Retrato de trabalhadores de corpo inteiro e retrato de rosto de pessoas de diferentes sociedades. Veja que essa ideia da fotografia e propaganda para os escravos, né, de venda dos escravos, gerava uma certa, um certo trocado, né, para o fotógrafo. Ele acabava rendando com isso, porque até então era algo que tinha que ter uma função. Né? Hoje, por exemplo, como todos nós temos essa máquina aí portátil, né? Veja que a fotografia, ela hora ou outra, ela ficou meio que comum. Se você quer uma fotografia mais profissional, você tem que contratar uma pessoa com uma câmera especial, tal. Ou não é? Mas como nós temos aí, cada um tem uma máquina hoje propriamente no bolso, virou algo meio que comum. Então tá aí as fotografias de Cristiano Júnior. Olha que interessante, galera. A maioria representando ofícios ou propagandas de escravos com certas habilidades, né? Ok, galera? Show de bola. Lembrando, existe uma tendência também na modernidade, na contemporaneidade,
Vamos lá mudar aqui as inversões, né? Algumas pessoas podem ficarem hoje escravas da fotografia. Como assim, tio? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Tem pessoas que hoje vivem o mundo das fotos, vamos dizer assim, né? Tudo aquilo que eu posto, que eu tenho para mostrar, essas fotos, às vezes são os momentos só felizes. E a gente tem aquela sensação que o mundo virtual é só felicidade. Olha que interessante. É ou não é, gente? A gente vai assistir, às vezes, os amigos da gente mais próximos, e as fotos, geralmente, são as fotos de momentos bons. Né? A fotografia, ela tende a registrar bons momentos. Mas veja que ela tem esse paradoxo, né? Às vezes a gente vive com aquela sensação de que está tudo feliz ali, está tudo alegre ali, e às vezes é uma falsa ilusão. Tudo é bonito no mundo virtual, tudo é arrumadinho. Entenderam o que eu estou querendo mostrar para vocês? Essa sensação que a fotografia pode nos gerar? Por isso que tem esse revés aí também, né? Olha aí, a fotografia, que maravilha, tio, fotografia no Brasil. Mas olha, uma das funções. Além do registro, né, dos grupos étnicos sociais, eles tinham também essa função aí da propaganda dos próprios escravos, tá bom? Olha aí, galera. Vamos fazer essa questãozinha aí para a gente fechar essa primeira parte, ó. Neste ano, 1832, no dia 15 de agosto, estando a passear na minha varanda, vem-me a ideia que talvez se possa fixar as imagens da câmara escura por meio de um corpo que mude de cor pela ação da luz. Este registro é atribuído a um dos pioneiros da fotografia. Ele viveu na vila de São Carlos, hoje Campinas. Suas experiências antecederam a invenção do daguerreótipo de Luiz Daguerre, em 1839. O seu pioneirismo foi reconhecido na obra de Boris Kosoy, que em 1980 lançou um livro dedicado ao nosso querido... Quem foi, galera, que veio aqui na fragata francesa Mère Teresa? O nosso querido Hercule Flores. Esse cara aqui que vai trazer esse pioneirismo, né, na fotografia para o Brasil. Beleza, galera? Olha aí, para Martins, Piscoy e Telles, as gramáticas das linguagens da arte muitas vezes são imbricadas em inventivas formas poéticas que dão novas feições a cada uma delas. Como exemplo, são produções artísticas que combinam elementos do teatro, da dança, da música e das artes visuais. Galera, lembrando que a foto, hoje, ela tem como característica principal o registro do efêmero, do passageiro. É ou não é? Mas veja que o princípio, lá no início da colonização, os pintores eram os próprios fotógrafos. Aí ele pergunta, ele traz para os dias de hoje, ó. Século XX, 1988, com exemplos de produções artísticas que combinam teatro, dança, música e artes visuais. E aí nós vamos ter que entender o seguinte, a foto, ela é um dos grandes registros da arte contemporânea. Beleza? A fotografia é um dos grandes registros da arte. Qual dessas aí nós precisamos da fotografia para poder registrar? Letra A, happenings, ocupações e fotografia. Letra A, muito interessante, né? Letra B, intervenções urbanas, grafite e pintura. Letra C, murais, objetos e escultura. Letra D, desenhos, gravuras e videoinstalações. Letra E, instalações, videoclipes e performance. E aí, meus amores? Vocês entenderam a questão? Ele está comparando, ó, como exemplo, são produções artísticas que combinam teatro, dança, música e artes visuais. Teatro. Mural tem a ver com teatro? Tá fora, né? Vamos riscar aqui a letra C, ó. Puf. Desenhos, gravura. Desenho tem a ver com teatro, videoinstalação. Letra D tá fora. Instalações, videoclipe, performance. A instalação tem a ver com teatro?
Geralmente não, né? Letra B, intervenções urbanas, grafite e pintura. Será que tem a ver com teatro? Letra A, happenings, ocupações e fotografia. Teatro, dança, música e arte visual. Galera, não tem sombra de dúvida. Letra A. O happening, ocupações e fotografia, eles mesclam a dança, teatro, música e as artes visuais. Beleza, todos vocês? Regeneração, São Pedro, Oeiras, Campo Largo. Por eliminação, a gente tira aí a dúvida, tá bom? Ó, a quarta, traz aí, ó. Sobre a recepção em ambientes e ambientações artísticas das modalidades performance, instalações e happenings, apreende-se que o receptor está diante de obras que, galera, as modalidades performance, ó, instalações e happening. Essas obras, elas tentam ativar o espaço público, tá bom? Então ele coloca aí, ó, letra A, necessita de uma mediação estética para que a significação ocorra pela interação do público com a obra. Letra B, despertam a contemplação ativa do olhar do receptor. E a significação se dá unicamente em termos da visualidade. E aí a gente já vai eliminar esse termo unicamente aqui, ó. Unicamente em arte, a gente já concordou que não é uma boa opção. Letra C, visa uma convocação multissensorial. E a significação é produzida na apreensão sinestésica. Vamos lá. Letra D, convocam o corpo do receptor e a produção da significação depende do conhecimento do receptor sobre a poética pessoal do artista. Galera, olha só. Modalidade, performance, instalação e happening despertam, precisam da participação do público, da interação do público. Tá bom? E aí, ó, letra A, necessita de uma mediação estética para que a significação ocorra pela interação do público com perguntas sobre a temática da obra. Será que tá legal isso daí? Perguntas sobre a temática da obra? A temática deve ser clara, né? A letra A já ficou meio fora. A letra B a gente tirou. A letra C, visa uma convocação multissensorial. O que é multissensorial, tio? Todos os sensores. Audição, olfato, tato, paladar. Beleza? E aí, ficou letra C e letra D. Veja que a letra D, ela sai bem aqui, ó. Convocam o corpo do receptor e a produção da significação depende do conhecimento do receptor sobre a poética pessoal do artista. E isso aqui está fora, porque você vai interpretar partindo da sua bagagem intelectual, da sua bagagem cultural. Então, a letra C de cuscuz visa uma convocação multissensorial e a significação é produzida na apreensão sinestésica, no prazer que você vai ter, na capacidade que você vai ter ali para entender aquilo ali. Tá bom? Ó. Convocação multissensorial. Olha aí, galera, essa imagem é uma instalação. Parece ali uma mesa e gradeada, tá presa ali nas grades, né? Tem som aí nessa sala, tá? Uma espécie de som, sobretudo o espaço urbano. E aí nós vamos ver a questão e ver o que é que ela quer. Veja que é uma fotografia. É uma fotografia, assim como a gente colocou, olha, a instalação, a performance, o happening precisam da foto. Você vai fazer uma arte, ela tem quanto tempo? Ah, vai durar 1 hora o show. Vamos fazer vídeo, fazer fotos. A fotografia, o vídeo é uma maravilha do registro contemporâneo, tá bom? Então vamos para a questão, ó. A fotografia mostra o gabinete do Doutor Estranho, um estúdio jaula. Nessa jaula com instrumentos,
O músico Lívio Trachtenberg maneja sons colhidos da participação dos visitantes, ou que podem ser enviados diretamente ao artista por e-mail. Lívio se transforma em Doutor Estranho e compõe sua sinfonia com cacos de sons variados, tão estranhos quanto o mundo em que vivemos e tão estranhos quanto a paisagem sonora que nos rodeia hoje. Então o cara faz uma montagem, literalmente, aí, com sons dos participantes dessa interação e que envia também para ele, né? Essa proposição de Trachtenberg aponta a contaminação entre linguagens artísticas, por ser uma: letra A, instalação sonora e performática. Letra B, música eletroacústica com mistura de sons. Letra C, música contemporânea aleatória, eletrônica. E letra E, obra interativa com ilha de edição musical. E aí, galera? Veja lá, tio. Volte bem à questão. Vamos lá. Galera, veja que ele dá aqui, literalmente, a resposta na própria questão. Olha aí, ó. A fotografia mostra a obra Gabinete do Doutor Estranho. Já disse a questão, já deu a resposta. Se é fotografia, nós falamos performance, happening, instalações. E aqui ele falou em som, instalação sonora e performática. Doutor Estranho, uma sala de aula, já deu a resposta na própria comando, tá bom? Letra A de aprovados. Beleza, galera esperta, meus amores? Eu vou deixar aqui um abraço carinhoso a todos vocês, desejando muita saúde, muita vida, muita paz a todos, tá bom? A gente se encontra na próxima semana. Grande abraço, galera. Show!